Olá, olá pessoal, estamos aqui sexta-feira depois de 3 dias de evento de startup consecutivos, olha só, o olho baixo não é à toa. No jiu-jitsu, a gente tem uma frase que a gente fala assim, lutou com a regra debaixo do braço, quando o adversário se preocupa mais em pontuar do que lutar bem, sabe? Não deixa de ser lutar bem, mas vocês me entenderam. Quem faz jiu-jitsu aí vai entender muito bem. E um dos investidores que a gente conversou ontem nos nossos pitch decks que a gente fez diretamente com o investidor, ele lutou com as regras debaixo do braço. E no caso, ele estava com esse livro aqui, esse livro maravilhoso. O Levine, criador do Waze, cofundador do Waze, criou esse problema. Apaixone-se pelo problema, não pela solução. E o investidor, foi o investidor que mais bateu na gente. É um cara assim, muito rápido, raciocínio muito rápido. Foi difícil a gente acompanhar ele, mas foi muito legal. Fez perguntas, fez provocações muito interessantes para a gente, que a gente vai fazer nosso dever de casa, né? A gente tem que dominar todos esses números do nosso mercado, dominar todos esses números da plataforma, dominar por que a Aula Secretária ela já tem 1 ano e tem só 80 clientes, que ela poderia ser mais, sabe? Então essa provocação ela é muito importante para a gente, né? E eu sei que às vezes a gente não pode apaixonar pela solução, né? Mas a gente gosta muito do que a gente faz. E durante esses três dias eu quase não tive tempo para programar. Eu amo programar, você deixar o programa o dia inteiro, você sabe disso, quem me conhece sabe disso. Que eu amo programar, assim, eu programo 8, 10 horas por dia, eu crio soluções o tempo inteiro. E mesmo não tendo tempo para programar, eu saía desse evento assim, nossa, cara, eu tenho que resolver aquele problema, nossa, eu tenho aquele outro problema para resolver. E aí, cara, nesses 3 dias, quando eu chegava em casa à noite, eu ia pro computador, tem que fazer, criar soluções para aqueles problemas que a gente sabe que tem, mas às vezes a gente não consegue conectar as coisas, sabe? É aquela frase do Steve Jobs, você não conecta os pontos olhando para frente, você conecta só olhando para trás. Então, às vezes a gente, né, vi muita coisa no evento legal pra caramba, algumas provocações, eu falei, cara, tem que resolver aquele problema. E aí, né, não é para apaixonar pela solução, não é isso, mas é legal. Vou compartilhar com vocês qual que é a solução. Primeiro eu vou compartilhar qual que era o problema. Vou falar qual que era o problema, vou fazer meu pitch aqui com vocês. Vamos lá, na Olá Secretária, um dos nossos maiores desafios, meu sócio João fala assim, velho, não fala as nossas fraquezas não, eu sei, a arte da guerra, antes, né, mas enfim, eu vou revelar as nossas fraquezas aqui para você, tá? Um dos nossos maiores desafios, eu falo que ele não é técnico, sabe, assim, porque não é por nada não, qualquer coisa de programação eu vou resolver, tem coisa que eu vou demorar 1 hora, tem coisa que eu vou demorar 1 semana, 1 mês, mas qualquer problema técnico, deixa comigo. Se for aplicação, principalmente se for aplicação web, que envolveu web, parará, pororô, esquece, eu vou resolver, tá? Então, nosso desafio não é técnico. O nosso desafio, ele é cultural. Quando eu falo cultural, qual que é o problema? O problema é que o cliente que a gente atende, o nosso ICP, que são profissionais de estética, essas profissionais de estética, elas têm um apreço pelo atendimento delas no WhatsApp muito especial. E elas não estão erradas, tá? Estão mais que certas, porque o WhatsApp é o principal canal de venda dessas empreendedoras. A gente está falando profissionais de cílios, de sobrancelha, despigmentação, às vezes um profissional faz botox, né? E o WhatsApp é o principal canal de venda, então elas têm que preocupar com o WhatsApp. Elas se preocupam tanto que às vezes elas têm dificuldade de contratar. Por que elas têm essa dificuldade? Porque elas têm dificuldade de terceirizar essa comunicação, terceirizar esse atendimento, essa responsabilidade, sabe? Em grande parte é por conta disso. E em outra parte porque elas às vezes não têm uma demanda suficiente que justifique todo o trade-off de fazer uma contratação, né? Custo, encargos trabalhistas,
treinamento, garantir que o profissional exerça a função da melhor maneira, né? Às vezes ela não tem esse recurso esse tempo todo para fazer, né, para terceirizar isso. E elas não, às vezes, elas pesam o retorno que elas teriam trazendo uma pessoa. Ela não tem uma demanda suficiente que justifique a contratação de um CLT. A verdade é essa, né? E um outro problema é que elas têm dificuldade de terceirizar porque o serviço dela está muito associado à pessoa, à forma que ela atende aquela cliente, sabe? Às vezes relacionamentos de anos, clientes que fazem aquele procedimento com elas há anos. Então elas conhecem aquele cliente. Para terceirizar isso, para deixar isso para outra pessoa fazer, às vezes é difícil. E também é difícil para contratar uma inteligência artificial que vai ter a responsabilidade de recepcionar esse cliente, de conduzir a venda, de qualificar e de levar para o agendamento. Então, esse é um desafio que a gente tem, tá? Quando a gente pega uma profissional, uma pessoa que está naquele momento que já não está aguentando mais responder o WhatsApp, ela está perdendo o cliente porque não responde a tempo, ela está perdendo qualidade de vida porque fica horas ali respondendo. Então, quando a gente pega essa profissional, ela experimenta os benefícios da Olá Secretária, ela não volta atrás, não volta não, eu tenho certeza que não volta. Então, assim, o nosso desafio é esse, é diminuir o churn para esse tipo de cliente, tá? E aí, quando a gente fala em o que a gente pode fazer para esse cliente perceber mais valor na Olá Secretária, a gente cai num ponto que a gente precisa trabalhar muito, que a gente tem que conscientizar que a Olá Secretária, ela não inventa informação. A Olá Secretária, ela não fala o que não deve, né? E se ela falou, é porque a informação está cadastrada errada na plataforma. Às vezes o cliente ele entra, né, ele vem para o Olá Secretária e começa a usar, mas ele não quer entender o que está acontecendo, ele não quer saber de onde está vindo aquela informação, né? Ele só vê as conversas acontecendo ali no WhatsApp, vê a parte do agendamento, mas ele não entra na parte de conhecimento da assistente, a parte de treinamento da assistente. E a assistente, ela é a funcionária da pessoa, então a pessoa tem que ter acesso a essa parte, porque é ela que está no front da guerra, ela que está ali todo dia lidando com o cliente, e se a assistente respondeu errado, ela tem que saber onde corrigir essa informação, tá bom? E aí esse é um problema nosso, porque a gente todos os dias atende diversos, às vezes dezenas de tickets de suporte que são relativos a treinamento da assistente, gente. Isso é uma demanda, uma dor que a gente tem. É uma dor que a gente tem como Olá Secretária, a gente quer que o cliente saiba usar e etc, a gente tenta conscientizar e etc, a gente tenta isso tudo. Mas, cara, eu tenho que, às vezes, colocar limites nessa assistência que a gente tem, porque não é escalável, né? Assim, a gente, pelo valor que a gente cobra, a gente também não pode ficar responsável por manter todos os cadastros de todas as empresas a atualizar, tá? A gente... Se precisar de ajuda, a gente vai lá, a gente mesmo edita, horário de funcionamento, não vou funcionar sábado não, se bloqueia para mim, a gente vai lá, bloqueia. Eu não vou, eu mudei o valor da extensão de cílios, a gente vai lá, altera. Eu coloquei uma promoção, parará, pororô, a gente vai lá, adiciona isso para as pessoas, só que a gente já está vendo que, né, uma coisa é fazer isso para 10 clientes, 20 clientes, né? A gente já tem 80 clientes, começa a ficar difícil. Vai ficar muita coisa para fazer, muita responsabilidade, não consegue entregar, entendeu? O cliente... Porque a gente tem que pensar, eu falo muito com os meninos, que é o seguinte, quando alguém pede alguma coisa para a gente alterar alguma coisa, altera rápido, entra lá e altera, atualiza para a pessoa, sabe por quê? Porque a gente tem que pensar o seguinte, eu estou prestando serviço, tá? Para essa pessoa, essa responsabilidade de responder o WhatsApp dela, tá bom? Se ela tem alguma informação que está errada e ela quer que altera, vai lá alterar rápido, porque o WhatsApp está conectado e ele vai continuar respondendo, entendeu? Por mais que não seja a responsabilidade nossa manter atualizado,
E se está desatualizado não é culpa nossa, porque a pessoa tem acesso, né? Assim, a gente tem vários materiais ensinando como fazer, assim, em 3 botões, 3 cliques, você chega em qualquer configuração da plataforma. Então, 3 cliques, alterou o preço, configurações, serviço, editar, tá? Alterou o horário de funcionamento, configurações, profissionais horários, editar. Não, profissionais horários você tem que clicar em detalhes primeiro, e depois em bloqueios, horários de funcionamento, que a gente está falando sobre horário de funcionamento, mas mudou, não vou funcionar amanhã. É 4 cliques, você bloqueia a sua agenda, às vezes até menos. Vou mostrar para vocês aqui. Estou falando demais, mas vou mostrar, tá? Então vou mostrar um pouquinho aqui. Estou aqui num cadastro de cliente. Eu vou mudar de tela porque o Google não gosta que mostre contato, então eu mudei de tela aqui só para vocês não verem contatos. Parará, pororô. Então tá. Então, para o nosso cliente, ele editar horário de funcionamento, ele vem cá, ó, configurações, fechei, configurações, profissionais horários, visualizar horário de funcionamento. Gente, isso não é muito difícil não, né, gente? Eu não acho que isso é muito difícil não, mas enfim, a gente tem material ensinando a fazer, a gente incentiva, tá? Mesma coisa para perguntas frequentes. Vou mostrar para vocês aqui como é que edita uma pergunta frequente. Por exemplo, assim, qual a diferença do procedimento tal para o outro procedimento? Ou qual que é o seu Pix de pagamento? São coisas que a assistente ela responde para a pessoa, que a pessoa nunca mais precisa responder. Qual que é o meu Pix? Qual que é o endereço? Que hora você funciona? Entendeu? Mas a pessoa tem que vir cá e manter isso atualizado, pelo amor de Deus. Olha só, vou mostrar para vocês aqui. Onde que edita isso aí, por exemplo? Estou aqui, configurações, perguntas frequentes e vai lá na informação que você precisa. Quais formas de pagamento você aceita? Qual o valor para tirar peças rachadas? Essa aqui é uma empresa de podologia. Quanto está a unha inflamada? Usam anestesia? Tudo isso é treinamento do assistente. É como a gente instrui o assistente a como responder por casos de uso, por perguntas frequentes, né? Porque as pessoas, elas sabem o que os clientes mais têm dúvida, né? E como responder às dúvidas. Então, essa foi a maneira que a gente achou para treinar assistente mais eficaz. A gente testou várias coisas e isso foi fabuloso, tá? Então, a gente tem esse problema, esse desafio na Olá Secretária. E o vídeo de hoje é para falar da solução. Sim, eu sei que eu não deveria estar apaixonado pela solução, mas eu estou. Eu estou apaixonado pela solução que eu achei porque foi muito legal. O que acontece? Então, toda vez que algum cliente nosso manda mensagem para nós, a assistente está falando o horário errado. A assistente está falando o horário que a gente não está funcionando. Mas, se ela está falando horário, vai lá e edita, né? A assistente falou um preço desatualizado. Então, vai lá e edita, clica lá em serviço, editar preço, parará pororô, tá? Mas tudo bem. Aí a gente vai lá, orienta, ensina, parará pororô, a pessoa fazer. E aí o que a gente fez? Quando a pessoa mandava assim, uma conversa por WhatsApp, a gente identificava onde que era o erro, ia lá e alterava. Só que a gente agora vai colocar uma barreira nisso. Não vou deixar o cliente ficar mandando print de WhatsApp da conversa dele, sabe por quê? Porque se eu ficar fazer, eu vou deixar esse cliente mal acostumado, eu vou fazer tudo por ele, né? E aí eu não vou conseguir escalar o negócio igual do jeito que eu preciso escalar, né? Isso aí é um fato. E outra coisa é o seguinte, é que se eu faço por ele, ele acha que a responsabilidade é nossa, e se ela continuar falando coisa desatualizada, é a gente que está errando, é a assistente que é ruim. Tem essa dificuldade, a pessoa às vezes ela não entende que está lá disponível para ela. Então o que a gente vai fazer agora? A gente desenvolveu uma solução para esse problema. Qual que é a solução que a gente chegou, gente? Vamos ver se vocês acham que essa solução é boa, porque eu achei, tá? Eu não sei se vocês vão achar, mas eu achei essa solução muito boa. Saca só. Vou virar a câmera aqui para vocês verem qual que é essa solução, que legal que ficou. Vamos lá. Então, estou aqui. Em vez de eu aceitar que o cliente
Vou voltar aqui para mim, porque é o seguinte, eu não vou ficar mostrando muito aquela tela, não, porque se mostrar o contato dos clientes, o Google vai bloquear esse vídeo, tá? Então, esquece. O YouTube vai bloquear esse vídeo. Então, não vou ficar mostrando muito aquela tela ali, não, tá? Então, o que aconteceu? Em vez de eu ficar respondendo, atualizando a plataforma para esse cliente, toda vez que ele me manda uma mensagem vazada, fala assim, vamos voltar para aquele caso, mandar um print de uma conversa, a assistente falou o preço errado, tá? A assistente falou um horário errado. Então, em vez de eu ficar fazendo isso para ele, ou, né, pedindo para alterar na plataforma, eu vou mostrar para ele, eu vou matar a cobra e mostrar o pau. Porque eu vou falar com ele, olha, lá na plataforma, na conversa do cliente, tá? Porque a gente tem uma interface de chat aqui extremamente parecida com o WhatsApp, então é só ir lá, conversas com clientes, procurar o nome do cliente, abrir a conversa. Lá na plataforma, na conversa com o cliente, você vai abrir a conversa e na mensagem que que ela está falando errado, você vai clicar no botãozinho de onde veio isso. Essa foi a solução que a gente achou, gente. Que eu achei, que eu tive esse insight lá no evento, lá no Minas Summit, eu voltei para casa, eu fiquei programando até sei quantas horas para entregar o trem funcionando, meu filho. Não consegui entregar num dia, mas pelo menos em 2 foi, né? E foi essa a solução. Agora eu vou mostrar para vocês ela na prática, como é que ficou. Ó, saca só. Olha essa mensagem aqui. Sim, atendemos amanhã, sábado, de 8 às 16. A pessoa clica ali naquele botãozinho de onde veio isso. E a plataforma agora, a assistente usou a resposta da pergunta qual horário de atendimento vocês atendem, vocês atendem quais dias, para informar o horário de funcionamento no sábado. Quer editar essa pergunta frequente que está essa informação, gente? Olha isso. Diretamente do chat de uma interface só, a gente adicionou um botãozinho que ele analisa da onde a assistente tirou aquela informação, dando contexto para esse cliente, educando ele que essa informação não caiu do céu, essa informação você forneceu para a gente, está aqui na plataforma, olha só, e mostrando facilmente uma UX para ele, assim, ó, editar pergunta frequente, editar valor do serviço, se for uma pergunta sobre o valor do serviço, editar horário de funcionamento, editar período bloqueado, se a assistente falou que não tem vaga, mas tem vaga, só que tem um período bloqueado lá cadastrado, então vai lá e edita. Nossa, gente, eu acho que esse trem vai ficar doido demais. E esse vídeo também ficou muito doido, mas tá longo. Então eu vou ficando por aqui, que eu ainda tenho muito trabalho para fazer. Você sabe como é que é? Vocês já viram ali que eu estou programando. Sexta-feira, sextou, 19h20. E ainda quero ainda finalizar pelo menos uma featurezinha. Amanhã eu venho cá e vou falar com vocês uma outra feature que a gente desenvolveu aí, enquanto a gente estava nos eventos. Esse aqui eu tive que desenvolver ao vivo. Mas amanhã a gente conversa.